Bom dia, tudo bem, pilotos? Então, mais um aparelhinho, outro bem antigo, mas que a gente conseguiu colocar para funcionar, tá? O display dele já demonstra a idade, hein? Mas está funcionando perfeito, então não vai precisar fazer restauração desse display, não. Então, é só estética mesmo. Bem bacana, Ercotec Alib, tá? Funciona com bateria de 9 volts. Tem uma capinha, tá? De proteção. Ele não tinha a cordinha de segurança. Eu peguei e coloquei uma cordinha de segurança nele também. E vamos dar uma olhada. Ele é um pouco chato de configurar. Eu confesso que levei uma surrinha para fazer a parte de configuração dele, tá? Mas agora vocês vão ter o vídeo e não sofrerão igual a mim, que ficou 2 horas tentando entender. E mesmo com o manual tentando entender. Não é simples de interpretar, não. Talvez por já estar acostumado com outros padrões, poxa, mas deu um trabalhinho. Mas vamos lá. Botão de liga, tá? Os botões de configuração são conjugados, então eles mudam um pouco. E botão de som. Muita peculiaridade no botão de som e no modo de operação. Esse é um aparelho que serve para salto livre, pelo menos é o que o manual diz, para balão e para parapente, tá? Então ele faz umas inversões que confundem um pouco na hora de configurar. Mas vamos lá. Botão liga, então pressione e segura, ele liga e desliga. Deixa eu ligar e desligar de novo. Essa tela é interessante que mostra todas as funções que ele tem. Então você viu ali que ele mostrou um símbolo de balão e outro símbolo de paraquedas. Ele já está configurado, tanto é que o Vario no ajuste já deu sinal de subida, tá? Então isso é muito importante perceber, porque senão você perde bastante tempo igual eu perdi, tá? Então, botão de volume, botão de configuração e também menu, direita, está um pouco desgastado, então aqui é o símbolo de direita. Botão que seria o Enter, mas nem sempre é o Enter. Para cima, tá? E botão de volume. Vou começar pelo botão de volume porque ele é bem específico e eu levei um trabalhinho. Se você pressionar e segurar, ele muda o modo de volume, tá? E ele tem uma sequência de bips, tá bom? E qual é? Essa daqui, ó. Esse som que ele fez bipando intermitente quer dizer que é assim que o som vai ser gerado. É um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então vai ser gerado assim e nesse volume. Vou apertar de novo. Ficou mais alto, vai ser gerado assim e com esse volume. Vou apertar de novo. Se você for tocando, ele vai mudando. Então tem diferença entre tocar, esperar e tocar direto. Esse é outro ponto de atenção. Então vamos lá. Gravem o som do último toque e aí eu vou explicar, tá? A gente está com bastante barulho, hoje é um sábado, já são 10h30 da manhã, estou desde cedo, só agora que eu consegui fazer ele funcionar, era para ter gravado antes do vídeo, então desculpa aí os sons externos. Então vamos lá. Reparou que alterou o volume do bip contínuo? Então. O som vai ser contínuo, então mesmo subindo, o som vai ser um som contínuo. Esse seria o som de subida, então se você estiver subindo, ele está dando o som contínuo. O som curto quer dizer que está sem áudio, tá? E ele não traz indicação na tela disso. Então vamos deixar no intermitente e com volume alto. Esse é o nosso som de subida. Tá? Tá configurado. Então muita atenção ao som, porque confunde bastante. Então você tem que ir apertando até ouvir o som que você quer que ele emita, ou que ele emite que vai te atender, que é esse alternado, para no nosso caso de parapente.
Para o caso, de repente, de alarme, balão, esse alarme de subida rápida demais passa a ser interessante, né? Tá subindo numa taxa de ascensão muito grande para o balão, pode representar um risco aí da pressão interna. Eu não sou especialista em balão, mas imagino que é alguma coisa desse formato, tá? Então vamos para os menus. Menu para a direita, eu mudo aqui o tipo de altura. Então, altura absoluta é a minha altura em relação ao nível do mar. Se eu aperto de novo, eu passo a poder editar. Ele só tem um botão de edição, tá? Dou Enter, que seria aqui, validei, tá? Se você estiver fora de um limite que ele não aceita, ele retorna ao valor anterior. Então você configura e depois descobre que ele não aceitou. É normal dele, tá? Então vou apertar de novo aqui, ó. Ele está em altura absoluta, entrou no modo edição e está passando os caracteres de edição, tá? Negativo e positivo. E repara o seguinte, ele me mostra ponto 292. Isso quer dizer 292 metros e não 0, tá? Então é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Ok? Ajuste de altura para vário é algo que a gente não mexe com frequência. Vou apertar o Enter, tá? E aí ele mudou. Eu tenho diferencial de altura. Deixa eu ver se aqui. Que eu posso inclusive ajustar. O que esse diferencial de altura faz? É o que os vários atualmente você tem um botãozinho para zerar ele, tá? Ele faz dessa forma. Troquei rápido demais, só um segundo. Então aqui quando eu entro na edição, eu posso, por exemplo, zerar a altura, e nele é feito dessa forma, tá? Só tem o botão que sobe o valor. Tá zerada a altura diferencial, ok? Mais um toque no do Enter e eu passei para o QNH. Ele tem um limite para você ajustar o QNH. Então, se você está tentando ajustar o QNH do barômetro e colocar um valor fora do limite dele, ele vai fazer igual eu mostrei anteriormente na altura. Você viu que eu configurei uma altura que ele não aceitou porque ele se baseia no QNH e ele voltou sozinho para ela. Então, se você configurar um QNH que não esteja entre 970 HPA de pressão e 1050, ele não vai aceitar. Igual aquela tentativa da altura, ele não aceita a configuração ali, tá? Se fosse configurar a mesma coisa, aperto o botão de configuração, altero, ele não vai aceitar, mando validar, não aceitou. Altero e vou alterar aqui para 49, para não dar diferença, eu não precisar realterar para o vídeo não ficar tão extenso, né? Dei o Enter, agora ele aceitou. Então sempre que você configurar, deu a validação e ele retornou, é porque ele não aceita aquele valor, ok? Então, voltamos para as alturas, tá? Então, tá aí a configuração do que ele permite a gente fazer aqui de uso. Esse diferencial de altura você pode usar, por exemplo, para um ganho de térmica, ou no caso de balão, para você liberar o ar quente, ele começar a subir, você marcar o ganho de altitude que você teve, né? A gente não trabalha muito com essa massa de ar quente, mas o pessoal de balão usa bastante. Mais um toque no de cima e eu vou trocar também entre os tipos de leitura, ok? Botão de som. E como é que eu configuro esse vário? Eu vou mostrar agora a parte que é mais confusa nele. Por quê? Primeiro, o som não funciona, você pega com ele assim e não consegue entender aquela parte do som inicial. Então é só voltar lá.
E o outro é o seguinte, vou pedir a configuração dos sons, taxa de subida e descida. Aperto e seguro a seta para a esquerda. E aqui eu consigo alterar a sensibilidade dele. Como eu faço isso? Eu vou apertar para cima e estou alterando qual é a sensibilidade do vário, como o vário vai se comportar. Deixa em 1, tá? É a melhor opção. Mas se quiser pode brincar aí. A nossa missão aqui é ter uma configuração que você consiga copiar e utilizar. Acabou saindo? Então vamos ver a outra parte de configuração do vário, que é o seguinte. Entrei na configuração e apertei novamente para a esquerda, eu entrei na sensibilidade de taxa de subida. Como é que eu sei que eu vou apertar o botão continuamente para ele não sair? Como é que eu sei que é taxa de subida? Porque eu tenho uma seta para cima, tá? Como é que eu sei que é taxa de descida? Eu tenho uma seta para baixo. Então, se eu tiver com a seta para baixo e configurar, eu estou configurando o som de descida, tá? Então, olha lá. Ok? Então, ele vai me indicar como som de vário a descida. E para cima, ele me indica como som de vário a subida. Então, isso daqui também demandou bastante tempo até entender. Então, para o nosso uso de parapente asa delta, ajusta a sensibilidade e ela obrigatoriamente tem que estar apontando para cima, tá? Então, muita atenção a esse ponto. Se ela estiver apontando para baixo, não vai funcionar, tá? E ele tem outra peculiaridade, ele pode inverter o som. Como é que você inverte? Liguei e em vez de dar o bip de subida, ele está dando o bip de descida. Quando ele desce, ele faz o vário como se estivesse subindo, invertido. Ou você vai ali, que nem eu mostrei, que a seta fica para cima ou para baixo, ou você dá um toque aqui e ele vai alterar entre um símbolo de balão e um símbolo de paraquedas. Olha lá, ó. Entrou no símbolo de paraquedas. Então, se eu vim agora no ajuste, o ajuste já mudou. Eu não consigo acessar ali, tá vendo? Ele me deu o alarme de altura. Então, você vai fazer seu salto. Quando ele chegar a essa altura, ele vai alarmar para você, tá? Então, muda o funcionamento, ok? Então, vamos retornar. E você vê que o modo de configuração também não acessou a sensibilidade primeiro, porque ele está no modo de uso errado, ok? Então vamos lá, ele tem que aparecer ali. Vou pressionar de novo que eu acho que ele não pegou os toques. Aperto e seguro até ele trocar. Trocou. Se eu for agora na minha configuração, sensibilidade e taxa, olha que está na taxa de descida. Por quê? Porque eu inverti para paraquedas, então ele voltou descido. Então eu tenho que alterar até ela virar taxa de subida. E repara que ela não passou para a taxa de subida. Percebeu isso? Essa é outra peculiaridade. Então você acaba levando muito tempo até entender essas coisas, tá? Então a gente vai mudar a configuração. Então, dá um toquinho, ele já apareceu que mudou o modo, tá? Não trocou para paraquedas, mas mudou o modo. Sensibilidade. Naquele anterior era só taxa de descida, agora mudou para sensibilidade, taxa de descida, e não pegou a taxa de subida. Então você tem que vir mudando ali aquele modo até ele pegar a taxa de subida de novo. Então é um pouco enjoado mesmo, tá? Vamos ver se agora foi. O vídeo vai ficar um pouco mais longe, mas eu vou mostrar
que não é tão simples. Mais uma vez ele não pegou. Essa é a problemática dele, ok? Pegou. Então quer dizer, quando você pode mudar para esse modo, segurar aqui, ele inverte. Aí você muda o modo, ele mudou para esse modo de cá. Aí você segura, ele vai aparecer. Você mantém segurado até ele piscar novamente nesse modo. Aí ele vai voltar para o parapente, que é a taxa de subida e descida. Vamos conferir se foi isso mesmo. Então essa é a grande dificuldade desse aparelho, tá? Então tá lá, taxa de subida, taxa de descida, tá? Então aqui, ó, tô alterando agora a taxa de descida. Agora se valer para 2, 1 metro por segundo, só descida, tá? E repara que vocês mudaram outras taxas, que é aquela SA, esse tipo de coisa. Então ele já ficou de novo diferente. Então ele é bem... O manual é muito simplista, então você leva muito tempo até entender que é isso que está acontecendo com ele. Tá bom? Então vamos lá. Taxa de subida com 0, para ele ser bem sensível, ou com 1. Vou deixar com 1. Taxa de descida com 2, ok? E aqui eu imagino que seja alarme, tá? Então vou deixar o alarme com 1 também, ok? Desculpa, aqui é o alarme, ok? Que está com 2,5, eu vou botar o alarme com 6. Então, na verdade, é um vario incrível para a época que ele foi desenvolvido. É algo bem avançado, bem interessante para quem desenvolve software, as alternativas que eles conseguiam criar mesmo com um processador bem simples. E já deu som de subida de novo, ok? Então é isso. Essa é a configuração. Saiu um vídeo um pouco repetitivo, mas é justamente para mostrar essa dificuldade que quem tiver esse aparelho com certeza vai ter, tá? Porque eu já configurei bastante instrumento e tive um grande trabalho para conseguir fazer a configuração desse aparelho, tá bom? Então, é a Cortec Alib, aparelhinho muito bom, muito robusto, a eletrônica dele extremamente simples, tá? E funcional, ok? Funciona com a bateria 9 volts, então acredito que a mesma indicação dos outros aparelhos, troquem as pilhas com algo em torno de 8 meses, 1 ano, para não ter risco de vazamento. E é isso aí. Falou, pessoal. Espero ter ajudado aí a vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.